Olá, tudo bem com você? Olha só, nós estamos aqui pela terceira vez fazendo esses vídeos para poder auxiliar você no entendimento da Bíblia. Você sabe que nós estamos aqui estudando a Bíblia Ensina. Nós já estudamos sobre Deus, já estudamos sobre a Bíblia e hoje nós vamos recapitular sobre a oração. O que a Bíblia ensina sobre a oração? Ok? Antes de começar esse estudo, gostaria que você fechasse os seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Nós estamos aqui mais uma vez para poder recapitular a lição sobre a oração. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor nos capacite a poder também aprender e poder ensinar a outras pessoas. Obrigado por tudo, faça-se presente, abençoe a cada participante desse curso, a Bíblia Ensina. Eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, vamos estudar esse assunto tão importante, a oração e a fé. Você tem fé? Você costuma orar? Então vamos lá, a primeira pergunta. Como que nós nos comunicamos com Deus? Isso está em Daniel, capítulo 9, versículo 3. Vamos ouvir? Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Olha só, Daniel, ele buscava ao Senhor, ele voltava o seu rosto ao Senhor e com súplica ele buscava ao Senhor. Mas tinha um detalhe, ele também fazia jejum, ele também praticava o jejum. E naquela época tinha um costume das pessoas se vestir de saco. E muitas vezes eles ficavam no chão e ali faziam o seu jejum e buscava a Deus em oração. Ok? Então vamos para a pergunta 2. O que é oração? Você sabe o que é oração? Isso está em Samuel, capítulo 1, versículo 10. O que é oração? Vamos ouvir? E, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Aqui nós vemos aqui Ana abrindo o seu coração. Ela não tinha filhos. E Penina, que era a outra mulher, tinha filhos e ela não tinha. E aí ela orou, entrou no templo e orou ao Senhor com súplica. E ela abriu o coração. Então, o que é oração? Oração é o abrir o coração a Deus, pedindo alguma coisa. E no caso de Ana, ela pediu um filho. Ok? Então vamos agora para a terceira pergunta. Qual é o poder da oração sincera? Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha só, muito pode a oração de um justo. Você sabe que nós vivemos num tempo em que há muita injustiça na terra, pessoas injustas. Mas o crente, o fiel, servo de Deus, ele busca ao Senhor com sinceridade e Deus responde. Deus responde às suas orações. Ok? Vamos lá? Então vamos para a quarta pergunta. Vamos para a quarta pergunta. Em nome de quem nós devemos orar? João, capítulo 14 e versículo 13. Vamos ler? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então é em nome de Jesus que nós devemos pedir. É em nome de Jesus e é Ele que vai nos conceder tudo aquilo que pedimos segundo a sua boa vontade. Vamos então à quinta e última pergunta. Deus atende às nossas orações? Vamos ver Mateus capítulo 7, versículo 7
até o 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E àquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha só, Jesus, ele atende às nossas orações, só que nós temos que pedir. Nós não devemos cansar de pedir. Eu sempre falo para os meus alunos que Deus concederá aquilo que é promessa. Se aquilo não for, se o que ele está pedindo não é promessa, Deus não vai atender. Mas aquilo que é promessa, Deus vai atender. Deus vai conceder aquilo que você está pedindo conforme a vontade de Deus. Então, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Porque tudo aquele que pede, recebe. É interessante essa passagem bíblica, porque nós, quando lemos a palavra do Senhor, nós vemos ali um monte de promessa. E se nós pedirmos a Deus o que está inserido ali, nas promessas do Senhor, pode ter certeza, Ele vai te conceder. Ok? Olha só, as orações da Bíblia. Nós temos ali a oração modelo, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 11. É a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Nós temos também a oração pelos doentes, os doentes. Quando a gente ora para os doentes, Deus atende conforme a vontade dele. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 16. Também nós temos aquela oração confiante, aquela oração que Davi tinha quando estava fugindo da perseguição, da perseguição de morte. Então Davi orou aquela oração confiante e Deus o atendeu. Isso está em Salmos capítulo 3, versículo 2 a 5. E nós temos aqui também a oração de Jabes, que está em 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e 10. Nesse capítulo de Crônicas fala que a mãe de Jabes quando teve ele, foi com dores, né? E depois que ele cresceu, ele foi um homem que orava. E ele pediu a Deus, né? Orou a Deus para que o protegesse e enlarguecesse ali a terra onde ele estava. E a história diz que ele foi um homem grandemente abençoado, devido a ser um homem de oração. Olha só, e a fé? Nós temos que acreditar, tá? Acreditar sem ver. Isso está em Hebreus 11, 1 e 6. Nós também precisamos ser presente. Deus, ele está sempre presente conosco. Efésios capítulo 2, versículo 8. E nós temos que devotar fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha só, Deus nos ama. Deus nos ama. A verdadeira fé e a oração verdadeira, quão fortes são? São como os dois braços, por meio dos quais o suplicante humano se apodera do poder do infinito amor. Fé é confiança em Deus, acreditar que Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. E agora, o que devemos fazer diante desse estudo sobre oração? O que devemos fazer? Orar 3 vezes ao dia, assim como Davi fazia. Salmos capítulo 55, versículo 17. Fale a sós com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus disse: quando você for orar, entra no teu quarto, feche a porta e ore a Deus em secreto. E Deus em secreto te concederá ou responderá. Peça a Deus
coisas convenientes. Tiago capítulo 4, versículo 3. Também peça com fé. Mateus 21, verso 22. Agora é a parte mais importante. O que você deve fazer? Você vai ter que responder sim ou não. Então vamos lá? Você crê que Deus ouve e responde às orações e o seu desejo é orar com fé diariamente para aumentar o seu relacionamento com Deus? Sim ou não? Sim, muito bem. Que Deus possa te abençoar, ok? E a partir de amanhã estarei visitando os nossos amigos aqui, estudantes da Palavra do Senhor, e que estão aqui nesse grupo, tá ok? No grupo do WhatsApp. Então nós nos veremos lá em sua casa, tá ok? Forte abraço e até mais!